Boa tarde a todos e boa tarde também àqueles que nos assistem pela TV Harmonia. Então, o tema de hoje é espiritualidade e cura. Primeiro, vamos imaginar a espiritualidade, né? Às vezes a gente ouve as pessoas falarem assim: minha espiritualidade hoje não está boa. E a pessoa quer dizer com isso que não há uma sintonia, que ela não está equilibrada, né? Então, quando ela diz a minha espiritualidade não está boa, significa desde que as coisas não estão dando certo, até realmente não estar se sentindo em equilíbrio, em sintonia. Em outros momentos a gente também ouve falar, não se preocupe não, que a espiritualidade está presente. E essa espiritualidade a gente sabe que são os espíritos bondosos, que estão sempre presentes para nos ajudar, especialmente nos espaços religiosos. Então a gente fala de espiritualidade nesse ponto como espiritualidade que é construída pelos espíritos que já alcançaram um nível evolutivo que pode servir aos encarnados e aos desencarnados. Mas nós temos que lembrar também que a espiritualidade, compõe a espiritualidade também espíritos que não são necessariamente bons e espíritos que são ignorantes. E a gente também sabe que isso é espiritualidade. Então a gente começa a pensar, que espiritualidade é essa que cura? É verdade que os espíritos bondosos sempre trabalham com cura, né? E a gente obtém a cura também através da espiritualidade e, na verdade, quase sempre com a intercessão deles, porque precisamos, para nos curarmos, também de intervenções espirituais. Porque não somos só um corpo físico, temos um corpo perispiritual e somos espíritos. Então precisamos também de cuidar desse corpo perispiritual, que é onde se origina as doenças, os desequilíbrios. Na verdade, o corpo físico só reproduz esse desequilíbrio. Então, nós precisamos também que na esfera espiritual hajam profissionais, espíritos que trabalhem com cura para nos ajudar. Mas a espiritualidade que nós vamos falar hoje com relação à cura, ela tem um aspecto muito próprio dela, porque ela se refere a algo que é interno. Não necessariamente os espíritos que nos ajudam, mas a nossa própria espiritualidade. Para falarmos de cura através da espiritualidade, precisamos também entender que somos espíritos e que temos essa espiritualidade. E essa espiritualidade seria o nosso nível vibracional, o nosso estado onde sabemos, temos consciência e vivemos a nossa realidade primeira, a realidade de que somos espíritos, antes de termos personalidades provisórias, antes de estarmos encarnados. O espiritismo tem uma demarcação muito importante com relação a isso, em relação com as outras religiões cristãs, porque nas demais o homem é criado depois da Terra. Primeiro Deus cria o planeta, cria as pessoas, e depois do barro, ela cria o homem. E essas religiões também, por priorizarem, porque Deus diz, no Antigo Testamento, depois de criar o homem, ele viu que era bom, depois de criar a terra, ele viu que era bom. Então, essas pessoas, dentro dessas religiões, esperam que o paraíso final seja ainda aqui na Terra, num corpo físico. E nós espíritas não pensamos assim. Nós entendemos que, na verdade, o ser humano foi criado antes, porque antes veio o espírito. Antes de qualquer encarnação, em qualquer planeta, porque sabemos também que não é só a Terra que é habitada, já existia um espírito, e antes do espírito, como a gente entende, já existia o princípio inteligente, que já estava experimentando outras formas de vida em outros reinos. E então nós temos uma anterioridade. Não surgimos daqui. Então, mais do que nunca para nós, o termo espiritualidade é um termo caro, porque ela representa a nossa própria lembrança de quem somos, de que somos espíritos, de que planejamos a nossa vida, de que somos imortais, somos anteriores à encarnação e depois do desencarne nós continuamos. Então nós temos choques biológicos de nascimento e morte que na verdade nos preparam para cada vez mais podermos viver
a nossa espiritualidade. Essa espiritualidade, o que seria? É algo interno, é algo vivido, é algo que está relacionado com um padrão vibratório. Se eu olho para a matéria e me identifico com a matéria, eu vibro na matéria. Se eu olho para o espírito e me identifico com o espírito, eu vibro no espiritual. São duas realidades diferentes, embora elas devam se tornar uma só, porque a materialidade é gerada e gerenciada pelo espírito, pela necessidade que ele tem de estar na matéria para se realizar e para se conhecer. Se ele não se vê através do outro, se ele não realizar coisas concretas, ele não, internamente, não cria a certeza do que ele é. É como se ele estivesse misturado com tudo inicialmente, como um bebê é misturado com a mãe, que só depois de um período de crescimento ele vai começar a perceber que ele é uma pessoa e a mãe é outra pessoa. O espírito também vai se diferenciando pelas encarnações até se entender como um ser diferente do outro, com sua individualidade, mas também criação divina e filho de Deus. Então, a espiritualidade, nesse sentido, é que vai nos apontar para a cura, a nossa cura pessoal, nós nos curando. E a gente tem uma história que é muito bonita e que dá para a gente entender bem o que significaria essa espiritualidade. É a história de um rei. Ele era um rei muito bom, muito poderoso, bom no sentido de inteligência. O homem era um herói, né? Daqueles heróis que a gente admira nas histórias e nos mitos. Então ele tinha conquistado várias e várias cidades, tinha um reino vasto, era riquíssimo, né? Tinha uma família constituída, era poderoso e se sentia poderoso e se orgulhava do lugar que ele ocupava. Mas tinha aquela ânsia sempre de buscar algo que ainda não foi conquistado. É aquele movimento que nós temos de que procuramos tantas coisas. Às vezes é o consumo desenfreado de uma série de coisas, às vezes é a alimentação desenfreada de várias e várias coisas, às vezes é o vício de várias e várias coisas, mas na verdade é uma busca que a gente começa simplesmente buscando, mas não sabe exatamente o que é. E aí tudo vale, o importante é possuir nessa fase. Então esse rei vivia assim, contente com ele mesmo, pela capacidade dele de conquistar o que ele queria e buscando sempre algo que parecia estar faltando. E aí ele saía pelo reino dele, caminhando com os soldados dele, com a guarda dele, né? E procurando aqui e ali o que conquistar mais, o que ter mais, se tinha algo no mundo que ele conhecia que não fosse dele. E um dia ele vai andando, andando e chega numa gruta. E nessa gruta, na entrada, tem um homem muito simples, muito humilde, e que quando vê ele, fica parado. Na mesma hora, o rei para o cavalo dele, né, e se aborrece. Pergunta aos soldados dele, quem é este homem que não honra seu rei? Porque o pobrezinho nenhum cumprimento fez. Ele esperava que ele abaixasse a cabeça, que ele fizesse algum gesto que provasse que ele reconhecia que aquele homem lhe era superior. E o homem não havia feito nada. E ele se aborrece. E o soldado explica, este é o homem santo daqui dessa região. E o rei responde, mesmo que ele seja santo, ele tem que entender quem é o seu rei. E aí desce do cavalo com a espada para mostrar àquele homem que ele tinha um rei e que ele era o rei dele. E o homem santo simplesmente entra na caverna. E ele faz menção de entrar atrás, os soldados tentam detê-lo, dizendo, isso aí é um lugar simples demais, humilde demais para o senhor. Deixa esse homem, ele é um homem santo, é porque ele não sabe direito como é que deve se conduzir. Mas o rei, não. Se precisar, eu golpeio ele para que a cabeça dele vá para o chão, para ele aprender a honrar o seu rei. E aí ele entra na gruta disposto a fazer com que aquele homem reconhecesse ele, né? E quando ele entra na gruta, de repente ele para e vê
num lagozinho pequeno que tem dentro da gruta, a mais linda rosa que ele já viu. A rosa estava como que no fundo do lago, mas parecia próxima. Era linda e dourada, e tinha uma luz tão bonita que clareava a caverna. E o rei ficou maravilhado com aquela beleza. E se ele era um rei, e se ele conseguia tudo, ele resolveu que queria a rosa também. Virou para o homem santo e disse: eu posso até desculpar você não ter me honrado como seu rei, se você for agora e pegar aquela rosa para mim. E o homem perguntou: por que o senhor quer a rosa? Ele disse: porque eu quero, eu sou o rei, essas são minhas terras, você está também na minha terra, eu quero que você pegue a rosa. E o homem santo disse para ele: não é possível pegar essa rosa. Por que não é possível? Não há como tirá-la daí. Ele disse: não é possível, então eu mesma vou tratar de tirar essa rosa. E aí ele se joga na água, estica a rosa de um lado, estica do outro, e a rosa não sai do lugar. Uma pétala sequer não cai. E ele na luta, de repente ele se vê cansado e começa a se envergonhar, porque os homens dele estão todos olhando ele naquela luta com uma rosa que ele não consegue arrancar. Ele pensa: minha espada tem um fio bem afiado, eu vou decepar essa rosa com minha espada, mas não vou passar por essa humilhação, essa rosa é minha. E aí tira a espada e pá na rosa, e não adianta, o caulezinho fininho dela não se parte com a espada dele. Aí ele se cansa, olha para o homem santo e diz: me diga como é que eu posso ter essa rosa. E o homem santo explica para ele: essa rosa não se conquista pela força nem pela vontade. Tudo o que você pode fazer é melhorar a sua vida a tal ponto que essa rosa aceite ser colhida pelo Senhor. Porque a rosa não vai te extinguir rei de escravo. Ela só vai para quem tiver um coração puro. Aí ela sai. Aí o rei fica todo atrapalhado. Coração puro é. Se o senhor chegar aqui com o coração puro, o senhor vai conseguir retirar a rosa. Ou qualquer pessoa que assim esteja. Aí ele vai e pensa: e o que eu preciso fazer para ter um coração puro? Porque ele nunca havia pensado nisso. Ele só queria poderes. Só queria coisas externas. Só queria coisas materiais. Só queria que os outros obedecessem a ele e honrassem a ele. Nunca havia pensado em algo tão íntimo e tão pessoal como ter um coração puro. Aí o rei disse: volte para o seu reino e abra os olhos. Observe a sua vida. Olhe o que está errado e conserte. Olhe os seus sentimentos e melhorem. E com o tempo você vai percebendo cada coisa que você tem para fazer. Aí o rei já saiu de lá, não mais com aquela arrogância com a qual ele entrou. Já saiu meio cabisbaixo, porque afinal tinha uma tarefa que lhe parecia quase impossível. E ele volta para o reino dele e começa a observar. No outro dia, quando ele acorda, ele percebe logo que a esposa tem raiva dele, que morre de raiva dele. E depois ele percebe e encontra os filhos conversando, estão brigando para quando ele morrer, tomar o lugar dele. Quem vai ficar no lugar? E ele fica horrorizado. E ele vai fazendo essa jornada e descobre que os empregados dele odeiam ele também. Acham ele arrogante, ele humilha as pessoas, ninguém gosta dele. Ele começa a sair, visitar a população e vê que a população dele, ele se acha um rei de um reinado tão rico. E as pessoas passam misérias, têm fome, morrem por não ter o que comer. E aí ele começa a ver que tem alguma coisa errada de fato. Tem uma tarefa para ele fazer que ele nunca tinha feito. E ele começa o processo que leva anos, conversando com a esposa, entendendo as queixas dela da falta de atenção, da falta de carinho. E ao longo de 30 e tantos anos, ele vai organizando essas pequenas coisas. Estabelece uma relação melhor com a esposa, consegue fazer que os filhos não fiquem disputando, né? Porque o desejo dele de posse passou pelos filhos e eles começam a disputar, porque é um reino só para 4, 5 filhos, fica complicado. Então ele consegue fazer tudo isso, consegue ajudar os empregados, consegue ajudar a população, trabalha para conseguir melhores condições de vida para essas pessoas. E assim ele vai chegando na velhice,
com um reino tranquilo, onde ele pode andar por todos os lugares, ele é bem recebido, as pessoas estão bem, porque ele começou a se preocupar em saber como as pessoas estão. E aí ele diz, pronto, agora eu tenho certeza que eu posso tirar aquela rosa. E lá vai ele de novo, só que dessa vez ele vai sozinho. Não leva aquele aparato de soldados atrás dele, não. Ele vai sozinho, ansioso, né? Imaginando que finalmente ele vai ter a rosa dele. E aí ele desce, encontra o homem santo, pede licença ao homem santo e vai direto para o lago. Só que não tem mais rosa nenhuma lá. E ele aí vira para o homem santo e pergunta o que aconteceu com a rosa. E o homem santo responde para ele, ela não está mais aí, ela já foi colhida. Aí ele diz, me atrasei. Demorei tanto para ter um coração puro que alguém chegou antes de mim e levou a rosa. E aí ele fica triste e se senta. Depois de algum tempo ele pergunta ao homem santo, eu posso morar aqui com você na sua gruta? E o homem santo diz, mas por quê? Você é um rei. Por que você iria morar aqui na gruta comigo? Ele fez, não, meu reinado já está todo organizado. Não vou fazer falta, porque meus filhos já sabem administrar, porque as coisas estão bem organizadas. Não vai fazer falta. E eu quero passar os últimos anos de minha vida no espaço onde eu vi pela primeira e única vez a coisa mais linda que alguém podia desejar possuir. Aqui, nesse espaço, eu vou me lembrar sempre dessa rosa. E aí o homem santo diz para ele e fala assim, por que você está procurando a rosa ali? E ele diz, não, eu tinha deixado a rosa aqui. Ele fez, mas você já colheu essa rosa há muito tempo. Olhe para você. E quando ele olhou para o peito dele, estava lá a rosa colhida já dentro do coração dele. Então essa história nos ensina que espiritualidade é uma rosa dourada que brota no coração das pessoas que desejam ardentemente o divino, que desejam viver a experiência do divino. E esse esforço é pessoal. Nenhum palestrante vai fazer vocês escolherem essa rosa. Nenhuma religião terá o poder de fazer ninguém colher essa rosa. A única pessoa que pode colher essa rosa é você mesmo, pelo seu próprio esforço. É verdade que as religiões orientam. É verdade que pessoas, palestras, livros nos servem de farol, ajudam o nosso entendimento, mas não nos levam lá. Só nós podemos ir lá. É como a historinha, né? O dedo aponta para a lua, mas o dedo não é a lua. A religião, as práticas religiosas apontam para Deus, mas não são Deus. A busca de Deus é pessoal, é interior e deve exigir da gente uma atenção e uma dedicação. Porque se não houver atenção e dedicação, a gente nunca vai estar realizando essa experiência verdadeiramente religiosa. Vamos estar seguindo dogmas, vamos estar nos protegendo, vamos estar pedindo, vamos estar ajudando pessoas que nos ajudem, mas verdadeiramente nós não estaremos nos aproximando do divino. Porque esse é um exercício que cada um tem que fazer consigo mesmo. E é por isso que Emmanuel, em nosso lar, tem lá o prefáciozinho de Emmanuel, ele diz, no nosso campo doutrinário, precisamos muito de espiritismo e de espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Porque o que a gente precisa é se transformar, não é? Todos nós vivemos a experiência coletiva da religião, da prática religiosa, do desejo pelo divino, da esperança da imortalidade, mas a gente precisa vivenciar isso, porque só o que é vivenciado se torna real. Então, cada um vai ter que fazer este movimento. E este movimento parece-nos, de um modo geral, difícil, principalmente porque nós tememos. É um desejo muito grande de encontrar o divino, um desejo muito grande de espiritualidade, uma vontade de repetir, eu sou um espírito imortal, mas a passagem para que isso se torne real e concreto é que a gente às vezes não tem tanta força de vontade ou às vezes não compreende e não nos faz essa passagem. Porque a gente tem que se lembrar que a imortalidade,
ter certeza de que é um espírito imortal é o início de tudo. É quando tudo começa. Porque os católicos sabem que são imortais. Os judeus sabem que são imortais. O pessoal da Assembleia de Deus sabe que é imortal. Todas as religiões, até aqueles que quando desencarnam vão esperar as 10 virgens lá, porque foram heróicos, também eles se consideram imortais. Então a imortalidade é uma realidade que a gente se dá conta quando percebe que não é só matéria. Mas, como diz Dr. Bezerra de Menezes, a imortalidade precisa ser estruturada. Ela precisa estar organizada no nosso psiquismo. E isso acontece através da vivência da espiritualidade. E para viver essa espiritualidade, nós somos chamados a vencer um grande desafio, que é o desafio da dualidade. Nós estamos sempre envolvidos com a dualidade, porque ao encarnarmos, nós misturamos e criamos uma grande dualidade, que é o espírito e a matéria. E aí a gente vive como se fosse algo sempre dual, até que o nosso psiquismo, até que o nosso espírito evoluindo possa compreender que essa dualidade é provisória e está na relação direta do nosso nível evolutivo, porque a tendência deles é se tornar uno e não dual. E aí nós vamos vivendo divididos. Divididos entre o espírito que eu sou e a personalidade transitória que eu habito. Então, às vezes, a gente ouve as pessoas dizerem assim, bom, aqui agora eu estou falando como jornalista, não como espírita. Ou não como espírito. Não, agora eu sou mãe, não sou espírito, não. Eu estou cuidando dessa parte. Então, a gente vai vivendo dividida. Aí, quando a gente está no espaço religioso, agora a gente somos espíritos. Então, toda essa divisão continua, porque ela é gerada pela grande divisão, que é Deus, divino e humano, espírito e matéria. E ela se desdobra na nossa experiência com o mundo físico em várias outras dualidades, né? Vários outros opostos. Homem, mulher, velho, criança, e por aí vai. A gente encontra uma série de se encontrar essa unidade. Para encontrar essa unidade, a gente tem que mergulhar no nosso aspecto espiritual. E neste mundo que nós vivemos, na nossa sociedade, ainda prevalece muito a matéria. Nós ainda damos muito mais valor à experiência material. Quando procuramos sucesso, geralmente é um sucesso profissional, é ter muito dinheiro, é conquistar o mundo, é ser reconhecido, é ser aplaudido. Se não houver todas essas coisas, nós não nos consideramos como pessoas que somos evoluindo, que temos um destaque, né? A gente esquece de acrescentar o olhar espiritual, porque todas essas conquistas um dia vão acabar. Quando este corpo não tiver mais vitalidade, nenhum dos outros personagens que eu conquistei terão sentido para mim. A casa que eu construí, maravilhosos carros que eu tive, etc e tal, vão ficar aqui. Não vão comigo para lugar nenhum. A admiração, se for apenas pelos meus movimentos externos, também vai passar. O outro vai ocupar meu lugar e vai ser admirado no meu lugar. Em breve, ninguém se lembrará mais de mim. O que permanece é o que é eterno, que são as qualidades espirituais. Mas a gente esquece constantemente disso. E esse é o desafio para que a gente viva como espírito imortal. Para que a gente, em cada momento da vida, diante das alegrias e das tristezas, das dificuldades e das boas vontades que nos aparecem, a gente possa ter um olhar espiritual sobre a vida. Um olhar que nos diga o que é mais importante. Um olhar que nos aponte e nos recorde que nossa experiência na Terra é provisória, mas que existe um espírito eterno que planejou essa experiência hoje e planejará outras experiências. Que, embora a personagem desapareça, o amor não vai desaparecer. Que os vínculos verdadeiros, eles se perpetuam durante a encarnação e fora dela. Que, na verdade, a única coisa que nos separa daquele que amamos e que desencarnou é uma questão vibratória, mas que eu posso, no sonho, eu posso, através de visões, ter contato, e quanto mais eu me espiritualizar, mais facilmente eu terei contato com aqueles que estão desencarnados, que eu amo.
que toda essa separação intensa entre matéria e espírito é uma separação criada pelas nossas ilusões, porque vamos cada vez mais mergulhando na matéria e terminamos acreditando que é a única realidade. Mesmo quando a gente sabe das pesquisas científicas, de que hoje as universidades ensinam espiritualidade, que hoje as universidades pesquisam curas, pesquisam passes, mesmo assim, a gente não consegue ainda planejar a sua vida, a sua própria vida, como espírito imortal. Ainda não conseguimos, diante de um grande problema, olhar o problema e dizer o que eu, como espírito, poderia fazer nessa situação. A gente sempre pensa no personagem. Então, às vezes, diante de uma ofensa muito grande, de uma humilhação, eu estou mais preocupada com a minha personalidade humilhada diante do outro do que com a minha situação espiritual ou com a situação espiritual de quem me ofendeu e que talvez apenas precise da minha ajuda. A gente se envolve nas vaidades humanas e terminamos esquecendo que somos espíritos imortais. E isso traz um prejuízo, de alguma forma. Eu me lembro que uma pessoa recentemente me contou um sonho, e esse sonho retrata bem essa história. Porque ela já é uma pessoa espírita, que trabalha, que se dedica muito tempo, é uma pessoa que está fazendo a sua reforma íntima. Não é perfeita, gente, porque às vezes a gente pensa que espírita é perfeita. Não é verdade, né? Estamos todos caminhando, somos todos mais ou menos do mesmo nível evolutivo, tanto que estamos na Terra. Mas ela faz seus envolvimentos, faz seus trabalhos, tem sua vontade de se melhorar. E, recentemente, ela teve o seguinte sonho. Ela sonhou que estava no local e olhava de cima. E lá embaixo ela via rua. Nessa rua ela via um carro que tinha tido um acidente. E que dentro tinha uma pessoa, que inclusive estava desencarnando. E ela percebia que ela estava dentro do veículo, ajudando aquela pessoa. Mas não conseguia acompanhar os detalhes, porque do lado de cá, ela observando, ela dizia assim, mas essa rua é escura, que hora é essa da noite? É arriscada que pode ter assaltante, por que não chamaram a polícia? E ela se envolvia com uma série de questionamentos típicos de quem está no corpo físico, no dia a dia, e não com a tarefa espiritual que ela estava realizando. Então, apesar do espírito conseguir ajudar e trabalhar espiritualmente, a personalidade provisória, o ego, estava lá, em vez de se misturar com aquela experiência e usufruir os benefícios, na verdade, ela estava lá controlando as coisas do ponto de vista da materialidade, vamos dizer assim. E por que essas pessoas não estão dormindo? Que hora é essa? Esse lugar fica aberto a essa hora da noite? Então, ela passou a noite assim, dividida, né? E quando ela acordou, ela disse assim, eu fiquei chateada, porque eu gostaria de ter parado, agora pensando, eu gostaria de ter parado esse pensamento e poder ter me entregue ao trabalho, para que eu usufruísse a compreensão, para que eu me percebesse atendendo um espírito que estava ali desencarnando, para que eu tivesse consciência da tarefa que eu estava realizando, dos mentores que deveriam estar comigo ali presentes, e eu só ficava fazendo isso, né? Então a gente vê a divisão que a gente vai construindo. Isso acontece também no desencarne. A gente sabe que tem um período que eles chamam de período de confusão. O período de confusão é o período em que eu deixo de utilizar os recursos do corpo físico para me expressar e passo a usar os recursos do corpo perispiritual, que são os órgãos que André Luiz vai dizer quando ele ficou no umbral. Ele disse, eu não desenvolvi órgãos espirituais para poder estar aqui do outro lado. Então, se a gente centra muito na matéria, a gente não desenvolve essa outra forma. E na hora que desencarna, tem mais dificuldade ainda de passar para a experiência espiritual. Por isso a gente vê, às vezes, espíritos nas mediúnicas se manifestando que está com dor aqui, está com dor ali, tomou um tiro. Como? Se o corpo é perispiritual. Quem tomou o tiro foi o corpo físico, mas a impressão na mente permanece, porque tão ligado à matéria, ele não concebe uma outra forma de se perceber. Então, ele não desenvolve órgãos espirituais para poder ter acesso à sua forma e ele poder curar o seu próprio perispírito, né?
Então, quando a gente fala de espiritualidade e cura, a gente se refere a essa consciência que torna cada um capaz de acessar seus órgãos espirituais, as qualidades que estão em semente dentro de nós. Porque também o próprio André Luiz vai dizer: os germes divinos que habitam dentro de mim, eu não os desenvolvi, porque estava culpado apenas desenvolvendo qualidades para a vida de encarnado, para a vida material, que são qualidades provisórias. Uma hora é muito bom ser extrovertido, outra hora é bom ser introvertido. Uma hora é isso, uma hora é aquilo, as coisas mudam, né? A família muda, tudo muda, mas a essência é que não pode mudar, porque ela não muda mesmo, ela é estável. Então, se a gente se preocupa demais, a gente começa a perder a noção de que somos espíritos e não podemos, então, desenvolver essas qualidades espirituais, que são as qualidades que vão produzir a cura. Porque no nível mais profundo de espiritualidade, a gente se cura. E aí, essa pessoa que teve esse sonho dizia assim: como é que eu faço para no próximo sonho eu estar atenta? Só existe uma forma. Para que no sonho ou no desencarne eu seja tão livre para usar meu corpo perispiritual, minhas faculdades espirituais, eu preciso aqui encarnado ser capaz de me perceber e de viver como um espírito. Se eu não fizer isso, eu não consigo. Essa é uma das questões importantes da encarnação. É preciso respeitar este corpo, mas respeitar não no sentido de tomar ele como uma coisa mais importante. Não no sentido de que essa experiência na vida e o que a gente faz hoje, os papéis que nós desempenhamos, são a última coisa importante. Não. A gente precisa perceber que tudo isso é uma construção para que alguém muito mais importante, que é o espírito, evolua. É preciso entender que cada experiência eu estou trabalhando com qualidades minhas que precisam ser desenvolvidas e que eu preciso aprender a olhar esta vida sob o olhar do espírito. Então, as brigas excessivas são desnecessárias, a ansiedade é desnecessária. Se somos espíritos imortais, se a experiência que eu estou passando, dolorosa ou não, é provisória, fui eu que precisei para poder restabelecer algo em mim, foi uma escolha minha. Então, por que é que eu vou ficar desesperada? Por que é que eu vou ficar ansiosa, angustiosa, triste, me sentindo abandonada, se toda a minha vida é planejada? E se eu participo desse planejamento de alguma forma? Porque tudo que se realiza em minha vida, fui eu mesmo quem construí. Minhas experiências em outras vidas, meus pensamentos, geraram tudo o que hoje eu sou. Criaram a experiência que eu hoje vivo agora. Mas para isso eu preciso ter consciência desse ser espiritual que eu sou, vivendo essa espiritualidade. Vivendo através do treinamento mesmo, de cada dia, da dedicação, de ouvir o divino dentro de si, de fazer meditação, de orar uma oração de qualidade, não é aquela oração que a gente repete por repetir. A gente pode rezar o Pai Nosso em profundidade e pode rezar o Pai Nosso superficialmente. Quanta gente eu vejo: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa... Minha avó chamava o anjo da boca mole, né, que fica lá só repetindo. Mas, na verdade, se a gente tentar se aprofundar, a gente pode até rezar o Pai Nosso, mas a gente vai se sentir tocar. Então, a gente precisa experienciar o Deus que está escondido dentro de nós. A qualidade de filho de Deus que nós temos e que não acessamos. É essa qualidade que tem o poder de curar. É essa qualidade que tem o poder de transformar a pessoa. Porque, inclusive, a gente vai ver que cura não é apenas curar o dedinho que está doente, não é apenas operar o apêndice, não é apenas curar-se do câncer. A cura verdadeira é um estado de equilíbrio, em que a gente pode ser espírito e viver a nossa encarnação em paz, sem esquecer o que é mais importante. Que podemos realizar o nosso espírito através das experiências dessa encarnação, consciente, atento, tendo consciência da sua divindade e da sua condição de filho de Deus. Isso, quando nós fazemos, é cura, porque isso é equilíbrio, isso é paz. Aí mesmo que o mundo desabe em torno, você não vai desabar.
Vai ser como Jesus ali no barco, né, ondas gigantescas, os apóstolos tudo com medo e ele dormindo, tranquilo lá no barquinho dele, né? Porque tinha fé. Acordaram ele 2 vezes, tiveram medo. Finalmente ele estendeu a mão e diminuiu as ondas, mas sinalizou, é falta de fé. Quando nós estamos unidos à nossa espiritualidade, nós temos fé o bastante para passar por todas as coisas e para ajudar as pessoas a passarem. Porque sabemos que, em sendo nós os espíritos, o que está acontecendo passa, mas quem está observando o que está acontecendo é eterno. Não passa, permanece. Se transforma, evolui, mas permanece. Olhando tudo isso e olhando muito mais depois. E para mostrar a vocês como, quer dizer, para dar uma sugestão, uma ideia de como esse encontro que a gente pode ter com a nossa espiritualidade interior pode nos curar, eu vou contar rapidamente um sonho que eu tive há muitos anos atrás, que teve um marco muito importante em minha vida. Porque eu estava com um bebê pequeno, de 1 mês e meio mais ou menos, estava separada do pai deles, estava na casa de uma pessoa que morava sozinha, era idosa, tinha mais um bebê de 3 e mais uma de 4, então fazendo a maior zoada. Essa pessoa estava de alguma forma incomodada, apesar de toda a boa vontade, mas eu sentia que era uma tortura para ele. E para completar, nasceu um abscesso enorme no meu seio. Os médicos queriam operar, eu não queria tomar antibiótico, uma série de confusões. Resolvi fazer o tratamento natural, né? Aquele que só quem gosta que faz, que só come coisa crua, né? E fiquei fazendo meu tratamento, mas muito nervosa. Estava muito ansiosa com a situação, não via a perspectiva, como é que faz, como é que não faz. E aí eu durmo e sonho que estou num ônibus junto com outras pessoas. Eu vou apressar por causa do horário. No ônibus com outras pessoas. E quando o ônibus para, o ônibus atravessa a cidade, aí chega num lugar que é um campo verde. Aí ele para e as pessoas vão descendo, chega a minha vez. Quando eu desço, eu descubro que quem está me esperando é outra Márcia, eu mesma. Só que linda. Não é linda porque o corpo era diferente, porque o rosto era mais jovem. Era linda porque tinha um brilho de paz, de tranquilidade. E quando eu olho para ela, eu dizia, meu Deus, como eu queria estar assim. E olho para mim e vejo cansada, esgotada, ansiosa, com medo, né? Pouca esperança, tudo assim. Então eu estava acabada. E eu olhava para outra Márcia, que era eu mesma, perfeita. E aí ela me levava para um lugar onde era um espaço delimitado, não por paredes, mas por vidros. E lá eu via uma imagem do sol, etc e tal, e eu via a voz do Cristo, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão através de mim. E aí eu fico emocionada com aquela voz, né? Volto para o ônibus, Márcia está lá me esperando, a outra Márcia, e eu digo para ela, como é doce a voz do Cristo. Eu não sabia que a voz de Cristo era tão doce e que tinha esse lugar, senão eu já tinha vindo. E ela disse para mim assim, a voz do Cristo é doce, mas não crie mais ilusões para você. Você sempre soube que era doce e sempre soube desse lugar. Não veio antes porque não quis. Porque, na verdade, todos nós sabemos que existe um espaço dentro de nós onde a gente comunga com o divino. Por isso Jesus mandou fechar a porta e orar em silêncio. O que nós não temos, talvez, seja motivação, seja investimento suficiente para buscar esse lugar. E aí nos distraímos com os livros, com as palestras, com todas as coisas que estão externas. E esquecemos que isso é importante, mas não é o divino. Nós precisamos, apesar de tudo isso, e além de tudo isso, termos um encontro marcado com a nossa espiritualidade. Como resultado do sonho, o abscesso ficou bom no outro dia, não ficou nem cicatriz no seio. Meu ex-marido chegou à conclusão que estava errado, né? Me procurou, conversamos e renovamos a relação. E eu voltei para minha casa, onde eu pude encontrar ajuda, né? Que lá não tinha nem uma secretária, nem nada. Curou o encontro dessa personalidade que sozinha não é nada, porque ela se resseca, porque ela fica doente, com a sua realidade espiritual, que vivifica, que é o espírito, encontrou cura. Então, espiritualidade e cura é esse par onde a gente vence a oposição, onde a gente faz com que a espiritualidade espiritualize a matéria e não o inverso. Desejo a vocês uma boa tarde, um bom trabalho de cura e um bom final de semana. Obrigado e obrigado também ao pessoal da TV Harmonia.